daqueles que vão ouvir depois, daqueles que se faz presente no nosso meio, que os lares, a família, seja grandemente abençoada pela graça do Senhor Jesus. E aqui vamos continuar, né, a leitura das cartas de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, daremos continuidade àquilo que Paulo trazia aos seus dias e que é bastante pertinente para os nossos dias, né? Então, aqui está escrito, e desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia, o seu aplicativo, e vamos à leitura. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar em encontrar-me convosco em tristeza, porque eu vos entristeço. Quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que minha alegria é também a vossa. Porque, no meio de muito sofrimento e angústia de coração, vos escrevi, com muita lágrima, não para que ficasseis entristecido, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-los, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. E a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este, o cheiro da morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente nestas coisas, para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Pai que habita nos mais altos céus, graças e louvores te damos, ó Pai, por tua misericórdia, pela leitura da tua santa palavra. E agora, ó Pai, de modo muito especial, te rogamos por todos os nossos irmãos, por todos os nossos familiares, que possamos crescer na graça do Senhor Jesus,
alcançando, Senhor Deus, aquilo que é o teu desejo, a plenitude do conhecimento das coisas profundas do teu santo evangelho. Pai amado, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, a quem veio a este mundo, morreu por nossos pecados, nós invocamos o teu nome, ó Pai, a fim de que a tua proteção seja conosco, seja em nossos lares, seja com os nossos filhos, ó Pai. E diante das provas que o mundo inteiro, meu Pai, irá experimentar, nós te suplicamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde. Guarde, meu Pai, todos os teus filhos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, então, Paulo, ele teve todas as dificuldades para pregar o evangelho nos seus dias. Contudo, pela questão daquilo que se opunha a ele, né? Daquilo que era trazido por meio dos falsos mestres, e até mesmo a questão idolátrica dos seus contemporâneos. Então, em determinadas circunstâncias, as coisas se tornariam muito difíceis. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Paulo disse: Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Porquanto, pela fé, já estáis firmado. Então, literalmente ali, Paulo dá testemunho, né? E ali ele, antes mesmo de chegar a persuadir os seus irmãos de Coríntio, ele demora um pouco para manifestar ali e ter com eles. E logo depois, Paulo ele se enche de alegria e vai ter com os irmãos de Coríntio. E ali ele vai tratar de algumas questões, por exemplo, da questão da disciplina na igreja, né? E Paulo ali estava dizendo para as pessoas que elas mesmas poderiam ali tomar essas atitudes em relação às coisas que estavam ocorrendo e que não precisava que ele pudesse ali, que eles pudessem esperar por ele. Então, existiam algumas coisas que os próprios membros ali poderiam estar decidindo. Em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus ele deu ali as instruções de como deveria tratar as pessoas que infligia dentro da igreja e que ali deveria sofrer, como deveria ser disciplinado. Capítulo 18 de Mateus, e o versículo 15 em diante diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, para a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz à igreja. E se o recusar ouvir, também a igreja considerai como um gentil, como um publicano. E em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que será desligado na terra terá sido desligado no céu. E em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então o próprio Senhor Jesus, ele também deu essas instruções de como deveria tratar essas questões, né, da indisciplina dentro da igreja.
E Paulo ali ele estava dizendo que basta que a punição pela maioria, ou seja, contudo, Paulo não estava com o objetivo de banir aquele que transgredia, e sim trazer um aconselhamento e confortar ele para que ele seja ali, para que ele seja novamente aceito pelo rebanho. E pelo que rogo-vos, que confirmeis para que ele o vosso amor. E isso foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. Então, Paulo não esperava que os seus irmãos e coríntios apenas fossem obedientes na sua presença, e sim também na sua ausência. Contudo, Paulo ele tinha um objetivo: fazer com que o próprio inimigo não alcançasse vantagem ali sobre os irmãos de Corinto. E ali Paulo, ele no versículo 12 em diante, ele teve grandes dificuldades quando ele chegou ali e não encontrou Tito. Em Atos capítulo 16, Atos 16, 8, diz assim: e tendo contornado a Mispa, desceram para Troade. E o que acontece ali? Paulo estava percorrendo toda aquela região, e ali sobreveio a ele uma visão, e ali foi interrompido os trabalhos ali, de onde ele foi designado para descer para a Macedônia, porque logo em seguida ele se apresentaria aos irmãos de Corinto. Então, no capítulo 18, Paulo também enfrentaria as dificuldades. No capítulo 18 de Atos, quando Silas e Timóteo desceram para a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a ele, blasfemando, sacudiu Paulo as suas vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, e com toda a sua casa também muitos de Coríntios, ouvindo, cria, e eram batizados. Teve Paulo durante a noite ali uma visão, e que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo. Ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali Paulo permaneceu durante 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo ali teve grandes dificuldades ali com os judeus, né? Contudo, a palavra do Senhor ali veio encorajá-lo em talvez um momento em que Paulo pudesse ali naufragar. Contudo, o encorajamento do qual ele recebeu foi primordial para que o evangelho nos coríntios ali, no povo ali, fosse pregado. E ali muitos passaram a crer. E logo em seguida a isso, há graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo, e por meio de nós manifesta o lugar da fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E qual era o segredo ali de Paulo, mesmo diante de tanta adversidade? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi
decididamente saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito do poder e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo, ele não se agregou às sabedorias filosóficas da sua época, à sabedoria humana, e sim se apoderou no poder de Deus, no evangelho de salvação, para que ali fosse instruído as pessoas que estaria para ouvir. Então o Espírito de Deus trabalhou grandemente na vida de Paulo para que essa mensagem pudesse ali ser manifesta aos irmãos de Coríntios. O verso 15 de 2 Coríntios, capítulo 2, diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como os que se perdem. Para com este o cheiro da morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente nestas coisas? Note comigo que o Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, em um momento em que os judeus estavam obstinados e seguindo ali os seus próprios caminhos, havia um velho sacerdote, Simeão. E ali Simeão, ele tomou a Jesus das mãos de Maria e disse: este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lucas capítulo 2, versículo 34. Então, era isso que Paulo estava querendo dizer, que Cristo, tanto para o salvo, como para o que se perde. Então, para muitos, Cristo é a salvação. Para muitos, se torna tropeço. E muitos são para a vida, outros para a morte. E o verso 17 diz: porque nós estamos com tantos outros, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, Paulo não estava como muitos dos dias do sistema religioso da sua época. Ele não ostentava, quem sabe, as vestes dos fariseus da sua época, uma vez que ele era um ex-fariseu. E ali, convertido ao cristianismo, ele abriu mão de todas as regalias que possivelmente teria como fariseu. E em 2 Pedro, no capítulo 2, a Bíblia diz que muitos seguirão suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E aquilo que Paulo lá atrás abriu mão seria motivo para que aqueles que profanassem o evangelho e profanam o evangelho, esses são os principais motivos que eles têm: a avareza. E desse modo eles farão comércio das pessoas com palavras fictícias, com lisonjas, com elogios. E a palavra diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda a sua destruição, pois não dorme. Nos dias que a gente vive, a palavra de Deus vem para mim e para você, para todos nós que ouvem esse evangelho de salvação. Não temas, não temas, não se cale, porque o Senhor é conosco. E segundo a palavra do Senhor, assim como foi com Paulo, também é conosco. Ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor tem muitas pessoas da qual ainda deseja salvar. E Ele diz para mim e para você hoje: não temas, não temas.
E nós não temos mercadejado a palavra do Senhor. Não temos qualquer ganho nisso. E muitas vezes somos chamados de falsos mestres que estamos pregando heresia. Temos pregado a palavra do Senhor com sinceridade e inteireza de coração. E há muitos hoje que não vão abrir mão dos seus privilégios. Mas Deus trará juízo a toda obra. A toda obra. E ai deles. Assim como a pregação de Paulo, a nossa pregação não consiste em conhecimento dos homens, e sim do evangelho de salvação, a palavra de Deus a quem nos foi confiado. Mas assim como o apóstolo Paulo, somos também convidados a nos acostumar com o ambiente hostil daquilo que é o evangelho hoje. Contudo, a palavra diz: não te cales, não te cales. Paulo aconselhou o jovem Timóteo quando ele diz: prega a palavra, insista, quer seja oportuna, quer seja não. Temos ainda essa possibilidade. E logo mais, os desígnios do Senhor irá se cumprir quando todos nós não mais tiver, quem sabe, atrás de uma plataforma. E esse evangelho vai se espalhar olho no olho, de boca a ouvido. E a palavra de Deus nos enche de coragem hoje para dizer: não temas, não te cales. E o poder de Deus é extraordinário na vida desse apóstolo, mudou toda uma realidade de uma estrutura pagã. Estamos caminhando para os tempos difíceis, cada vez mais difíceis. Tempos de intranquilidade. E isso é do conhecimento de todos, ou pelo menos deve ser de todos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a sua graça repouse cada dia mais nas nossas vidas e que possamos continuar nessa jornada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar o irmão João para nos dirigir nessa oração final em nome de Jesus, se possível. Amém, meu irmão. Oremos ao nosso Pai eterno. Pai celestial que habita os mais altos céus, Deus soberano das nações, graças te damos, ó Pai, mediante seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente ao teu lado, ao lado do trono, aonde a luz é inacessível. Glórias te damos, ó Pai, pois a tua glória foi manifesta no teu Filho e se estende esse convite a cada ser que respira. É um convite de misericórdia, de arrependimento, de uma entrega total a esse reino, a esse evangelho que transforma, que muda, faz com que a gente realmente viva e tenha vida e vida eterna. E essa vida tem como se estender a cada um daqueles que necessitam da tua graça, de presenciar a tua glória, pois a tua glória nos basta. Muito mais viver um dia na tua presença do que 1000 dias longe da tua graça, ó Pai. Tu és tremendo, majestoso, um Deus da paz, do amor, da misericórdia, do domínio, e tem domínio sobre o mar, sobre os céus, sobre a terra, e tem domínio sobre os nossos corações. Transforme, ó Pai, o coração de cada um dos meus queridos irmãos, que essa mensagem poderosa de salvação, esse aroma, essa fragrância que nos convida para esse amor. E ó Pai Santo, nos prepare para esse período de tribulação que se aproxima, do frio intenso, que o Senhor possa tirar a nossa fome, a nossa sede, pois queremos te adorar, engrandecer teu santo nome, mesmo nesses momentos mais difíceis. Que o temor, que a adoração, que a exaltação sejam somente a ti e ao teu filho, e que essa mensagem poderosa possa
está na boca de cada um dos meus queridos irmãos, aonde eles estiverem, cada passo, e sabemos que não tocamos mais com os nossos pés no chão dessa terra, Pai, que está contaminada com o pecado e que seu juízo será derramado nessa terra. E novos céus e nova terra vão ser dados àquele que confessa que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. Ó Pai eterno, te agradeço por tudo e cada um dos irmãos aqui, principalmente para o irmão Marlon, por teu Santo Espírito ter guiado e nos ter nos alimentado com essa mensagem poderosa. E louvado e engrandecido seja o teu santo nome, e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos, que agradecemos, pois é o nome que transforma, é o nome que tem poder. É em nome de Jesus. Amém.